Amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica. Este vídeo, na verdade, vai ser uma continuação do vídeo anterior, vídeo no qual nós discutimos aquela importante curva, tá certo? Que é a catenária, né? Dada uma corda ou uma corrente, um cabo, suspenso pelas suas duas extremidades, qual é a forma que ele adquire, tá certo? Sob a ação única e exclusiva do seu peso. Então nós vimos que é uma curva chamada catenária, que é basicamente dada por um cosseno hiperbólico, tá certo, pessoal? Muito bem, aí nós também calculamos o comprimento, né? Uma expressão para o comprimento daquela curva, uma expressão para a força de tração, né? A tensão no cabo, e também vimos a equação da catenária assimétrica, tá certo? E hoje nós vamos atacar o problema agora da dinâmica de uma partícula em movimento sobre uma cúpula em forma de catenária, tá certo? Como que vai se dar o movimento, né? A velocidade, a posição dessa partícula. Então é esse o problema que nós queremos resolver hoje. É claro que esse vídeo é destinado a você que é aluno de graduação em Física, Engenharia e áreas afins, pessoal. Muito bem, vamos antes relembrar alguns conceitos, né, básicos da aula passada. Então vamos colocar aqui o nosso sistema de coordenadas x, y e vamos representar a catenária, né, simétrica, com concavidade voltada para baixo, tá certo? Vamos fixar aqui os pontos menos A e A. Lembrem que a distância entre as extremidades é 2A, tá certo? E nós vimos então que a equação, né, para essa catenária em especial, nesse caso, pessoal, a gente vai considerar que a distância não seja 2A, e sim A. Então vamos dividir aqui por 2, tá? Então essa distância aqui vai ser A, né? Cada ponto aí é A sobre 2. Então, para essa catenária em particular, a gente escreve, né, a equação dela, a equação em coordenada cartesiana, como sendo 1 sobre 2 gama, 1 sobre 2 gama vezes cosseno hiperbólico de gama A, menos cosseno hiperbólico de 2 gama vezes x, tá? Onde esse gama ele está relacionado aí com a densidade linear, né, desse cabo, tá certo? Com a aceleração da gravidade, com o nosso T0, né, a tração T0, tá ok? E se a gente chamar 2 gama de 1 sobre R, então a gente vai escrever essa equação na forma paramétrica. Então 2 gama eu chamo de 1 sobre R e x igual a R vezes φ, né? E essa parametrização fizemos na aula passada. E aí nós escrevemos a equação, né, dessa catenária como sendo R vezes cosseno hiperbólico de gama vezes A menos cosseno hiperbólico de φ. Tá ok? Porque o 2 gama é 1 sobre R e o x é R vezes φ. Então R cancela, sobra somente o φ. E aí nós vimos, né, a gente faz φ igual a 0, né, para φ igual a 0, o y ele é igual a R, tá certo, pessoal? Esse ponto aqui a gente chama de R, né? E aí nós concluímos, isso nós fizemos na aula passada, que o cosseno hiperbólico de gama A vai ser 1 mais 1, né, porque cosseno hiperbólico de 0 é 1, vai dar 2, tá bom? E aí, portanto, a minha catenária, eu vou escrever, né, as coordenadas, as equações paramétricas como sendo x igual a R vezes φ e y igual a R vezes 2 menos cosseno hiperbólico de φ, tá bom? Essas são as equações paramétricas da minha catenária, ok? Bem, nós podemos já, nesse momento, encontrar aqui a inclinação da reta tangente, né? Em qualquer ponto. Então, pegue um ponto qualquer dessa curva, tá certo?
trace a reta tangente naquele ponto, e essa reta tangente forma aí com a horizontal um ângulo θ, né? E isso aí, e a tangente desse ângulo θ nada mais é do que a derivada da função y com respeito a x, né, naquele ponto. E aí, se nós derivarmos, pessoal, então esta expressão, né, dy dx, tá certo? Lembre que o φ depende de x, né? O φ é x sobre r. O que a gente vai ter? A derivada dessa constante vai ser zero, derivada de cosseno hiperbólico é seno hiperbólico, mas tem esse menos, então fica menos seno hiperbólico de φ. Nós concluímos que a tangente de θ é igual a menos o seno hiperbólico de φ, tá ok? Muito bem. Bem, vamos também já aproveitar e encontrar o raio de curvatura, tá certo? Da catenária, né? Porque o raio de curvatura ele vai ser importante na hora de tratarmos da dinâmica de uma partícula em movimento sob essa superfície, né? Então, vamos lembrar a expressão que relaciona o comprimento de arco com o ângulo, né? O comprimento de arco, S vai ser R, que é essa distância de qualquer ponto até a origem, né? R vezes... Aliás, pessoal, perdão. Na verdade, o S é igual a R vezes... Isso aqui é para o círculo, claro, né? Para catenária, nós temos S igual a R vezes tangente de θ, né? S igual a R vezes tangente de θ. Então, nós derivamos, né, calculamos a diferencial dessa expressão, então quer dizer que ds vai ser igual a R vezes a diferencial da tangente de θ. Então, é a secante ao quadrado, né, que é o inverso do cosseno ao quadrado, vezes dθ, tá? Então, ds é R sobre cosseno quadrado de θ vezes dθ. E isso aqui é o nosso ρ, né? Isso aqui é o raio de curvatura. Lembrem que o comprimento de arco de uma curva é igual ao raio de curvatura vezes a diferencial de dθ, né? O raio de curvatura nada mais é do que a derivada do comprimento de arco com respeito ao ângulo θ, né? Que é o ângulo da reta tangente em cada ponto. Então, nós calculamos, já encontramos o raio de curvatura, né? Eu já vou escrevê-lo aqui. O raio de curvatura para a catenária é dado, então, por R sobre cosseno ao quadrado de θ, ok? Outra maneira, pessoal, de determinar esse raio de curvatura é utilizar a fórmula, né, do raio de curvatura, ou da curvatura, porque a curvatura, na verdade, é o inverso do raio de curvatura, né? A gente não pode confundir a curvatura de uma curva com o seu raio de curvatura, né? Um é o inverso do outro. E a gente pode utilizar a fórmula que nós já vimos, né, nas últimas aulas, da curvatura, né, de uma curva plana, regular, suave, que é uma fórmula que vem da geometria diferencial. Nós, inclusive, já utilizamos essa fórmula aqui. Então, outra forma de encontrar aquele raio de curvatura é utilizar essa expressão 1 mais dy dx ao quadrado elevado a 3 meios, dividido pela derivada segunda de y com respeito a x, tomado duas vezes, tá ok? Então, se os senhores derivarem y com respeito a x aqui, né, d2y dx2, fazer essa continha, você vai achar, né, r sobre cosseno ao quadrado de θ, tá ok? E o θ e o φ estão relacionados por meio desta relação. A tangente de θ é menos seno hiperbólico de φ, tá certo? Onde φ é esse parâmetro, né, que é dado pelo quociente entre x e o parâmetro r, que está relacionado, por sua vez, ao parâmetro gama, tá ok, pessoal? Muito bem. Então eu vou, nesse momento, escrever as fórmulas principais aqui nesse canto, né, que a gente vai precisar.
Então eu vou colocar aqui as equações paramétricas dessa catenária em particular. O raio de curvatura está aqui escrito. A gente também não pode esquecer que a tangente de θ é igual a menos o seno hiperbólico de φ, tá ok? Muito bem, vamos então agora tratar do problema da dinâmica de uma partícula, né, de um ponto material em movimento sobre uma cúpula em forma de catenária. Então, imaginem, né, esse desenho aqui na verdade também já vou apagar, porque eu vou fazer um outro. Então, imaginem agora, pessoal, uma superfície, tá certo? Em forma de catenária. Vamos colocar aqui o nosso sistema de coordenadas e imaginar uma superfície, né, em forma de catenária aqui no primeiro quadrante, né, do meu plano. E eu tenho uma partícula, portanto, em movimento, né, ao longo dessa superfície ou dessa curva. Para a gente, então, resolver a dinâmica dela, claro, né, é uma receita de bolo, temos que utilizar as leis de Newton. Então, a gente primeiro esboça as forças que atuam sobre essa partícula e depois aplicamos a segunda lei do movimento de Newton, né, que é a lei básica da mecânica clássica. Ora, as forças que atuam sobre essa partícula são três, né? Vamos só identificar aqui a direção radial e a direção tangencial. Então, sobre essa partícula estão atuando as forças peso, né, M vezes G. Nós temos a força de reação normal de apoio, né, ou força de compressão devido à superfície. E a gente, claro, vamos tratar o problema mais realístico. A gente vai considerar o atrito, né? Então, existe aqui a força de atrito, né, que eu vou chamar de FR, força de resistência. É cinética, claro, porque a partícula está em movimento, tá? Então, aqui a minha reta tangente, né, ela faz aí um ângulo θ, tá, com a horizontal. Esse ângulo, pessoal, ele está aqui, né, e o ângulo aqui entre a horizontal, né, ou melhor, a direção radial e a direção tangente, esse ângulo aqui é 90 graus. E aí, por semelhança de triângulos, né, por geometria simples, os senhores concluem que esse ângulo aqui, ele é igual a esse, né? Bastante simples isso aqui. E esse ângulo aqui também, ele está aqui, né? Ele aparece ali. Bem, essas forças, né, elas geram, então, aceleração tangencial. Então, existe uma aceleração tangencial e existe uma aceleração normal, né? Também chamada de aceleração centrípeta, tá certo, pessoal? Muito bem. Então, o que a gente tem que fazer agora é decompor, né, as forças que devem ser decompostas e aplicar a segunda lei de Newton. Então, vamos lá. Na direção tangencial, primeiramente, né, eu vou escrever aqui na direção tangencial, nós temos, no sentido positivo, né, de aceleração, a componente tangencial do peso, que é mg vezes seno de θ, mg vezes seno de θ, menos a força de atrito, e isso é igual a massa vezes a aceleração tangencial. E na direção normal, nós temos a força, a aceleração normal ela é voltada para o centro, né? Então, é claro, primeiro a componente normal do peso, tá certo? Que é, né, a mg cosseno de θ, menos a força normal, e isso é igual a massa vezes a aceleração normal. Está aí, então, o meu sistema de duas equações acopladas que vão dar conta da dinâmica, né, dessa partícula, tá ok? Muito bem. Então, aqui é rotineiro, né, pessoal? Nós fazemos isso quase todas as videoaulas que a gente trata desses problemas de mecânica, né? Então, é claro, você tem que lembrar que a aceleração tangencial
ela é a derivada da velocidade com respeito ao tempo, né? A taxa de variação da velocidade com respeito ao tempo, e a aceleração normal, ou aceleração centrípeta, é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio de curvatura da trajetória, tá? Aqui tem que tomar cuidado que não é R, que não é circular a trajetória, mas sim uma trajetória em forma de catenária, e o raio de curvatura nós já sabemos que é dado por esta expressão que ali está. Muito bem, o que a gente vai fazer então? Ora, nós vamos resolver esse sistema de duas equações, bastante simples, né? Eles estão conectados por meio da expressão da força de atrito, né, cinética, que é o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Então, aqui na equação 1, eu vou substituir a equação 2, né? Então, nós temos, da equação de baixo, eu isolo a força normal, que é mg cosseno θ menos massa vezes aceleração normal. E aí substituo na equação de cima, obtendo, portanto, m vezes g vezes seno θ, menos a força de atrito cinética, que é o produto do coeficiente de atrito cinético pela força normal, que é dado então por mg cosseno θ, menos, com esse menos aqui fica mais, coeficiente de atrito, né, cinético, vezes mv ao quadrado sobre ρ. E isso é igual a massa vezes a aceleração tangencial, que é simplesmente dv dt. Então é claro que os senhores estão vendo aí que a gente vai cair numa equação diferencial, tá certo? Eu posso cancelar o m, né, todas as massas em todos os termos, e colocar coisas em evidência, né? Então, por exemplo, eu posso colocar em evidência quem? Aqui eu posso colocar o mi em evidência, né? Bom, ou não precisa colocar em evidência. Vamos deixar, então, dv dt, né? Dv dt, então vai ficar simplesmente g seno θ menos mi vezes g cosseno θ mais, né, mi v ao quadrado sobre ρ. Tá ok, pessoal? E aqui, novamente, né, nós vamos fazer uma mudança de variável, tá? Por quê, né? Porque aqui a derivada da velocidade é com respeito ao tempo, mas notem que, né, não aparece tempo diretamente aqui explicitamente. Ele está tácito, né, na equação, mas não está explícito. Então seria interessante obter uma expressão de dv com respeito a dθ. Tá ok, pessoal? Então a gente vai fazer essa mudança usando para isso a regra da cadeia. Lembrem que a velocidade é a taxa de variação do comprimento, né, da curva com respeito ao tempo. E pela regra da cadeia, isso é ds dθ, dθ dt. Né? Dθ dt é a velocidade angular, né? Tá ok? E quem que é ds dθ, pessoal? Ora, ds dθ é o que a gente tinha escrito aqui, né? ds é o ρ vezes dθ. Então, ds dθ é o ρ, que é simplesmente r sobre cosseno ao quadrado de θ. R sobre cosseno ao quadrado de θ vezes dθ dt. Tá ok? Então, esse é o v, mas notem que eu preciso de dv dt, né? Então, o v eu vou substituir aqui por isso, mas eu ainda tenho que calcular a derivada, tá certo? Da velocidade com respeito ao tempo. Então, temos que derivar isso aí com respeito ao tempo, né? Então, a gente vai ter que aplicar a derivada aqui do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivada do segundo. Bem, a derivada do primeiro é r vezes cosseno a menos 2 de θ, né? Então, se eu derivar isso, né, com respeito a θ, eu fico com menos 2 cosseno a menos 3 de θ, vezes a derivada do cosseno de θ, né, pela regra da cadeia, que é menos seno de θ. Então, menos com menos vai ficar mais, e isso aqui, então, vai ficar 2 vezes o r sobre cosseno ao cubo de θ
vezes seno de θ, tá ok? Então, a derivada do primeiro, e aqui ainda tem um dθ dt, vezes esse dθ dt, eu tenho um dθ dt ao quadrado. E mais o primeiro termo, que é r sobre cosseno ao quadrado de θ, vezes a derivada do segundo, d dt de dθ dt, é d2θ dt2. Então, vocês estão observando que a equação diferencial resultante vai ser bastante complicada, uma equação, infelizmente, não linear, que só será resolvida por métodos numéricos, tá ok? Muito bem. Então, agora nós estamos prontos já, né? Estamos aptos para construir a nossa equação diferencial de movimento, que é esta equação que aqui está. Então, agora eu vou usar esses dois resultados, né? Esses dois resultados nesta minha equação aqui, tá ok? Vamos lá, vamos apagar algumas coisas aqui então. Muito bem, pessoal. Então, dv dt, olha só, dv dt é dado por todo esse termo aí, tá certo? Então, vamos copiá-lo aqui, né? 2r sobre cosseno ao cubo de θ, seno de θ, dθ dt ao quadrado, mais r sobre cosseno ao quadrado de θ, d2θ dt2. E isso é igual, então, a g seno θ, g vezes seno de θ, menos mi vezes g vezes cosseno de θ, que é esse termo aqui, mais mi v ao quadrado sobre ρ, né? Então, mais mi v ao quadrado, né? A velocidade dada por esse termo aqui. Então, vai ficar r ao quadrado, né? Sobre cosseno a quarta de θ, dθ dt ao quadrado, e ainda sobre o ρ. O sobre ρ eu vou colocar aqui, né? Que é, então, sobre r sobre cosseno ao quadrado de θ. Então, notem que o cosseno ao quadrado vai para cima, cancela cosseno ao quadrado aqui do cosseno à quarta, vai sobrar um cosseno ao quadrado aqui embaixo. Esse r aqui embaixo vai cancelar com r aqui em cima, tá ok? E aí é um trabalho algébrico, né? Bastante simples. E aí a gente consegue simplificar esta equação para esta aqui. Muito bem. Eu vou primeiro escrever o termo aqui d2θ dt2. Então, notem que eu vou passar multiplicando tudo por cosseno ao quadrado e dividindo por r. Tá ok, pessoal? Então, aqui vocês lembrem que aqui sobrou um cosseno ao quadrado embaixo. Quando multiplicado por esse cosseno ao quadrado vai cancelar. O r aqui de cima, né, que cancelou com esse, sobrou um lá, cancela com esse, tá certo? E aí eu vou ficar com d2θ dt2. Vamos lá, mais... Agora eu vou escrever esse termo aqui primeiro. Então, notem, né, que o cosseno ao quadrado cancela esse cosseno ao cubo, fica um cosseno embaixo. Seno dividido pelo cosseno dá 2, da tangente de θ. Então, vai ficar 2 vezes tangente de θ. O r cancelou, tá ok? Menos... Vamos lá, menos mi, esse termo aqui também, né, é dθ dt ao quadrado, está multiplicado por mi, então eu já posso colocar esse menos mi em evidência, e aí tudo isso está multiplicado por dθ dt ao quadrado, tá ok, pessoal? E aí menos, né, aí agora sobra esse termo aqui e esse termo aqui, posso colocar o g em evidência, então g dividido pelo r, e aí, seno θ menos mi cosseno de θ, tá ok? E é vezes, claro, o cosseno ao quadrado ainda, né? Vezes cosseno ao quadrado de θ igual a 0, tá ok? Olha só, está aí a minha equação diferencial
de segunda ordem. Infelizmente não linear, pessoal. Então, dá para resolver por métodos numéricos, tá? E ela é resolvida com a condição inicial, para que em t igual a 0, o θ é igual a 0, e a gente supõe que a velocidade, né, angular dθ dt inicial para essa partícula é a velocidade angular, né, inicial, que é v0 sobre r, tá certo? Onde r é esse ponto aqui. Então você pode, usando aí o método de Runge-Kutta, né, por exemplo, implementar isso aí num software, né? Por exemplo, o MATLAB ou o Octave, tá ok? Muito bem. Vamos então continuar, né? Agora a gente quer encontrar uma expressão para a velocidade dessa partícula. Então, como a equação diferencial não tem solução analítica, vamos tentar encontrar aqui a expressão, né, para a velocidade dessa partícula. Provavelmente também não vai ter solução analítica, tá ok, pessoal? Muito bem, eu vou apagar então essa parte. E agora vamos obter a expressão da velocidade. Então vamos voltar na expressão lá de dv dt, né? dv dt, que é igual g seno θ menos μ vezes g vezes cosseno de θ mais μ v ao quadrado sobre ρ, tá ok? Então, esta expressão que nós tínhamos obtidos, né, para a velocidade, a gente pode aqui, novamente, né, usar a regra da cadeia. Nós já fizemos essa mudança em várias vezes, em outras aulas. dv dt, a gente pode chamar de dv ds, ds dt. ds dt é a minha velocidade v. Então, isso aqui, pela regra da cadeia, é a mesma coisa que v dv ds, e isso é igual a g seno θ menos μg cosseno θ mais μ, né? O raio de curvatura é r sobre cosseno ao quadrado. O cosseno ao quadrado vai para cima, então fica v ao quadrado cosseno ao quadrado de θ sobre r, tá ok, pessoal? Muito bem. Muito bem. Bom, e agora aqui nós fazemos aquela mudança de variável novamente, em que a gente vai chamar de x, o termo v ao quadrado, esse fator aqui é g, só por comodidade, tá bom? Então, v ao quadrado, né, sobre r vezes g, nós vamos chamá-lo de x, tá ok? Muito bem, e aí nós precisamos, então, do dx dθ, né? Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho vdv, né, ds. vdv é a derivada de 1 meio de v ao quadrado. E ds, pessoal, quem que é o ds, né? Ora, o ds, ele é o ρ dθ. Então, em última análise, aqui nós temos uma derivada de v com respeito a θ, né? dv2 dθ. Então, para isso, a gente vai calcular dx dθ, tá? Então, a gente deriva isso aqui com respeito a θ, né? A derivada, então, de v ao quadrado com respeito a θ é 2v, né? 2v dv dθ sobre rg, dv dθ, mas é aquilo que eu falei. O que é 2v dv? É a mesma coisa que a diferencial de v2, né? Com respeito a θ. E aqui embaixo eu tenho r vezes g. Muito bem, meus queridos. E aqui é exatamente isso que eu tenho, né? Esse v dv ds, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 dv
dθ. E aqui tem o ρ, né? Porque ρ dθ é o ds, tá? A gente faz aí um truque, né? E um truque não, isso aqui tá correto. E o ρ, ele é r sobre cosseno ao quadrado de θ, tá ok? Então, dv2 sobre r, né? Dθ, a menos de g aqui, é o dx vezes g, né? Então, esse termo aqui, na verdade, ele é o g vezes x, tá ok? Vamos lá. Eu vou ter que apagar aqui, infelizmente, porque nós não temos muito espaço aqui. Vamos lá. Então, isso aí, né, vai ficar como, pessoal? Então, isso aqui é dv2 dθ, né? dv2 dθ, tá? Aqui então, ó, ficou um r embaixo, cosseno ao quadrado, o cosseno é ao quadrado em cima, né? E e ficou um 2 aqui embaixo também. Esse 2 eu jogo ele multiplicando, e aí por isso então que vai ficar 2 vezes o r. Esse g aqui eu coloco em evidência. E embaixo eu divido só por um cosseno de θ, porque o outro cosseno de θ eu vou dividir por aqui, ó. Então, seno sobre cosseno fica tangente de θ, só para ficar mais bonitinho. E aqui vai ficar menos μ, né? Que é o coeficiente de atrito cinético. E aqui esse termo vai ficar mais o 2, né? 2 vezes o μ. Cosseno ao quadrado embaixo cancela esse cosseno ao quadrado. E v ao quadrado, né? Aí fica v ao quadrado sobre r, que é o meu g vezes x, tá bom? Então, é 2μ, né? Vezes r, que é o r ali de baixo, vezes g vezes x. G vezes x é o v ao quadrado sobre r, né? Que é exatamente esse termo que sobra aqui. Bem, e aí, pessoal, quem que é, então, o dv2 dθ, né? dv2 dθ, então, vai ser o meu dx, né? dx dθ, multiplicado por r vezes g, né? Que aí eu passo dividindo, esse rg vai cancelar daqui, esse rg cancela daqui, esse 2μx passa para cá, menos 2μ vezes x, e isso é igual, né, a 2 sobre esse cosseno de θ, tangente de θ menos μ, tá bom? Olha aí que interessante. Achamos uma equação diferencial, né, de primeira ordem, né, equação diferencial ordinária de primeira ordem. A da posição lá era de segunda ordem, né, muito mais complicada. Essa aqui pelo menos é de primeira ordem, não homogênea, tá? E, portanto, a partir da teoria das soluções, né, das equações diferenciais ordinárias, nós sabemos que a solução é a soma da solução da equação homogênea. Então, o meu x de θ, né, é a solução da equação homogênea mais a solução particular, tá? Bom, da equação homogênea é trivial a solução, dx dθ menos 2μx igual a zero. Então, eu uso o método de separação de variáveis, né? Eu tenho, então, dx sobre dθ igual a 2μx, separa o x de um lado, θ do outro. Então, dx sobre x igual a 2μ vezes dθ. E aí eu integro ambos os lados dessa equação. 2μ é constante, fica fora da integral. O x, ele vai, então, os limites de integração, né, vão ser de 0 até um x qualquer e o θ de 0 até θ, tá bom? Integral de dx sobre x é o ln de x, calculado nesses limites, né? E aqui também integral de dθ é θ, né, 2μθ.
E aí, tirando, né, a função inversa, a gente tem que o x é uma constante, que eu vou chamar de d, exponencial de 2μ vezes θ. Tá? Essa aí é a solução da equação homogênea. E, pessoal, para a solução particular, notem o seguinte, olha, eu tenho um cosseno no denominador multiplicado por uma tangente, né? Menos ali uma constante. Então, uma solução particular que é proposta é essa aqui, ó. Você pode propor a solução particular como sendo um produto, né, da solução da equação homogênea, que é d vezes a exponencial de 2μ vezes θ, vezes uma função, que eu vou chamar de u, que só depende de θ, né, porque a solução o termo não homogêneo aqui só depende do θ, né, do ângulo θ. Então essa aqui seria a minha solução particular. Para encontrar essa função θ, então eu devo substituir essa solução particular na minha equação diferencial, né? Então eu substituo o x aqui por isso, tem que calcular a derivada de x com respeito a θ, tá bom? Vamos calcular aqui o dx dθ, né? dx dθ, então vai ser a derivada do primeiro, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, derivada daquela exponencial ali vai ficar 2μ d e na 2μ θ, vezes a função u de θ, mais o primeiro d e na 2μ θ, vezes a derivada do segundo, que é a derivada da função u com respeito a θ, tá bom? Substituo, né, isso aí na minha equação, tá? Diferencial. Então eu vou ficar com o seguinte, eu vou ficar com dx dθ, então que é 2μ d e na 2μ θ, u de θ, mais d exponencial de 2μ θ du dθ, menos, eu vou tentar colocar aqui apertado, menos 2μ vezes a solução particular, que é d exponencial de 2μ θ u de θ, e isso é igual, pessoal, a 2 sobre cosseno de θ tangente de θ menos μ, tá ok? Muito bem, e aí, né, nós precisamos, então, dá para cancelar alguma coisa aqui? Dá para cancelar o 2μ d a 2μ θ u de θ com esse aqui. E aí isolo o meu du dθ, né? Então, meu du dθ vezes essa exponencial, eu vou colocar ela aqui. Então, du dθ vezes esse d elevado a 2μ θ, né? Isso é igual a o quê? Né? Isso é igual a 2 sobre cosseno θ tangente de θ menos μ. Tá bom? Passo esse d e na 2μ θ dividindo, então fica, né, uma outra constante exponencial de menos 2μ θ, e eu integro isso, tá certo? E aí eu chego então numa expressão de u de θ. Né? U de θ então vai ser 2, né, sobre a minha constante d, vezes a integral, tá? Porque aqui é a derivada de u com respeito a θ, então u é a integral em θ, né? De 0 até θ, desse termo aí, tá bom? E na menos 2μ θ, vezes tangente de θ menos μ, dividido pelo cosseno de θ, tá bom, pessoal? E essa integral, claro, é em dθ, tá? Muito bem, essa integral, infelizmente, ela não tem solução analítica, né? Não pode ser expressa por funções elementares, tá? Então, a gente vai deixar a solução aparentemente fechada aqui no quadro. Isso aqui eu vou apagar. Portanto, a minha
a minha equação diferencial, então, né, o meu x, que é a soma da solução homogênea com a solução particular, lembrando que o x é v ao quadrado sobre rg, né, voltando para a variável original, isso é igual, então, à solução da equação homogênea, que é, né, esta aqui, a constante d exponencial de 2 vezes o coeficiente de atrito vezes a posição angular θ, mais a solução da equação homogênea, que é d vezes a exponencial de 2μθ vezes o de θ. O de θ é 2 sobre μ, o d vai cancelar e isso vai ficar, então, 2 vezes a exponencial de 2μ vezes θ, que multiplica a integral de 0 até θ desse termo que aqui está. Tangente de θ menos μ sobre cosseno de θ vezes dθ, tá? Então tá aí a solução, pessoal, né, da minha equação diferencial com esta expressão aqui, que eu consigo só resolver por métodos numéricos, né? A gente depois vai no Octave, né, ou no MATLAB, a gente vai resolver computacionalmente esta equação. E a gente vai obter a curva, né, que representa a velocidade em função do ângulo θ, né? Para qualquer posição, para qualquer ponto da curva, né, em θ. E essa equação diferencial, né, ela deve ser resolvida com a condição inicial de que, né, para θ igual a 0, pessoal, a velocidade é igual à velocidade inicial. Então ela já tem uma velocidade inicial aqui no topo, né, ali em cima, tá certo? E a partir dessa condição, né, θ igual a 0, eu faço θ igual a 0 em tudo, eu consigo descobrir o d, né, e a minha constante d, ela vai valer a velocidade inicial ao quadrado dividido pelo parâmetro r, que é essa altura aqui, né, vezes a aceleração gravitacional, tá ok? Muito bem, para nós encerrarmos, eu gostaria nesse momento de encontrar uma expressão para a intensidade da força normal como função do ângulo θ e para qual ângulo θ, pessoal, a partícula vai perder contato com a catenária, né? A partir de qual ângulo θ vocês acham que a partícula escapa da superfície? Lembrem que esse ângulo, né, é para a cúpula semicircular sem atrito, que a gente viu, esse ângulo é em torno de 48 graus. Para a cicloide, né, se você não assistiu ainda essas videoaulas, assista. Para a cicloide, o ângulo para o qual a partícula perde o contato com a superfície é um pouco menor, 45 graus, né? E agora nós queremos saber qual é esse ângulo, se possível, né, determiná-lo, para qual ângulo θ, aqui é a inclinação, claro, você tem, então, a força normal igual a 0, né? Ou seja, a partícula perde o contato com esta superfície. Muito bem, vamos lá então. Para encontrar a expressão da força normal é muito simples, né? Basta a gente voltar para a equação na direção radial, onde nós temos mg vezes cosseno θ menos n, e isso é igual a massa vezes a aceleração normal, né? V ao quadrado sobre ρ. Então, pessoal, a gente vai isolar aqui a força normal, né? A força normal, então, é m vezes g, cosseno θ menos mv ao quadrado sobre ρ. Mas lembrem que o ρ é r sobre cosseno ao quadrado, então o ρ fica escrito assim. Eu quero representar a normal em relação ao peso, né? Então eu vou dividir a normal pelo peso, m vezes g, tá ok? E isso aqui vai ficar, então, cosseno de θ menos, né, v ao quadrado sobre r, né, vezes g, tá certo? Vezes o cosseno
Bom, eu vou colocar o cosseno em evidência, tá certo? Então, aí fica melhor assim. 1 menos V ao quadrado sobre RG cosseno de θ, tá? Essa aí é a expressão, então, pessoal, para a força normal, né? Dividida pelo peso, m vezes g. Esta equação aqui a gente vai depois também representá-la numericamente lá no Octave, tá? Muito bem. Olha só, então nós temos duas expressões. Uma para velocidade, né? A menos de um fator aqui ao quadrado, e uma para normal. Vamos ver se essas equações estão corretas. Primeiro, vamos ver se elas contemplam o caso sem atrito, né? Então, para o caso sem atrito, a gente sabe a resposta, né? Quando μ é igual a zero, quando o coeficiente de atrito é igual a zero, então a gente faz μ igual a zero aqui, né? Então, o exponencial de zero é 1, aqui vai ficar o d, que é v ao quadrado sobre rg, né? Então, eu vou ficar com o seguinte, eu vou ficar com v ao quadrado sobre r vezes g, v ao quadrado, v0 ao quadrado sobre r vezes g, que é a constante d, mais duas vezes essa exponencial para μ igual a zero é 1, a integral de 0 a θ. Essa exponencial aqui fica 1, tangente de θ menos 0, né, que é tangente de θ, sobre o cosseno. Tangente é seno sobre cosseno, tá? Então, isso aí vai ficar seno sobre cosseno ao quadrado, né? Seno de θ sobre cosseno ao quadrado de θ dθ. Essa integral é imediata, tá certo? A gente chama de cosseno de θ de u. Então, o du é menos seno θ dθ. Isso vai ficar menos integral de du sobre u, que é o ln, né? Aliás, perdão, pessoal. Du sobre u ao quadrado, né? Então, e essa integral vai ficar menos 1 sobre u. Então, a gente vai obter a expressão que é v ao quadrado sobre r vezes g igual v0 ao quadrado sobre r vezes g mais duas vezes, né? Avaliado no limite superior em θ, então fica 1 sobre u, né? Que é o cosseno de θ, menos avaliado no limite inferior, quando θ é igual a zero, o cosseno de zero é 1, né? Então tá aí a expressão para a velocidade de uma partícula em movimento sobre a catenária, né? Uma cúpula em forma de catenária, sem atrito. Olha, a expressão fica bastante simples, né? Bem mais simples. Essa expressão, meus queridos, eu também quero chamar a atenção que ela pode ser obtida por conservação de energia, né? Vamos aqui tentar obter essa mesma expressão usando conservação de energia. Então, no caso aqui, sem atrito, o sistema é conservativo, então a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Energia cinética, né, inicial, 1 meio de mv0 ao quadrado, mais a energia potencial gravitacional, mg vezes altura. O zero de energia potencial a gente considera aqui, mg vezes r, portanto. E isso é igual à energia mecânica final, que é a soma da energia cinética com a energia potencial gravitacional em qualquer ponto, né? Abaixo do ponto mais alto, que eu vou chamar de y, mg vezes y, tá ok? Onde esse y, claro, ele é dado, né, em função do ângulo φ, né, ou você pode expressar em termos do ângulo θ, a partir desta equação que aí está. Vamos só terminar isso aqui, pessoal, então. Eu vou tentar não apagar aquela expressão ali. Então, isolando aqui o meu v ao quadrado, né, a partir desta equação, eu vou ficar com v0 ao quadrado mais duas vezes g, né, vezes r menos o y, né? Mas o y é dado pela equação aqui paramétrica, que é r2 menos cosseno hiperbólico de φ, né? E lembrem que o φ e o θ estão relacionados por esta expressão aqui, tangente de θ é menos seno hiperbólico, né? De φ. Mas aqui eu não tenho seno hiperbólico, eu tenho cosseno hiperbólico. Mas eu devo lembrar que cosseno hiperbólico ao quadrado de φ
menos seno hiperbólico ao quadrado de φ igual a 1. Então eu posso escrever o cosseno hiperbólico de φ como sendo a raiz de 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de φ, que é igual a tangente de θ. Tá certo, pessoal? Então isso aqui, eu vou dividir tudo por R vezes G aqui, tá? O R eu coloquei em evidência, né? E isso aqui fica, então, V0 ao quadrado sobre R vezes G. Mais, tem esse 2, né? 2 vezes 1, né? Eu coloquei o R em evidência, então ficou 1 mais... Esse mais aqui é por causa desse menos com esse menos, tá ok? O cosseno hiperbólico de φ, então, eu escrevo como sendo, né, raiz quadrada de 1 mais cosseno hiperbólico ao quadrado de φ, que é igual a tangente, 1 mais tangente ao quadrado de θ. Né? E aqui tem menos 1, tá? Menos 1. Porque aqui eu tenho mais 2, né? E depois menos 2. Ok. E finalmente, pessoal, então, né? 1 mais tangente ao quadrado. O que é 1 mais a tangente ao quadrado? 1 mais tangente ao quadrado de θ é a secante ao quadrado de θ, pela trigonometria. E a secante ao quadrado de θ é o inverso do cosseno, né? Ao quadrado. Só que tem a raiz quadrada, então, o inverso do cosseno. Então, a gente obtém esta expressão aqui, ó, tá? A partir disso, dessa aqui, que eu não vou escrever mais, a partir dessa, a gente chega nesta aqui, que é exatamente a mesma coisa. Olha que interessante, né? Bastante interessante isso, tá? Bom, e finalmente a gente vai, então, achar o ângulo para o qual a partícula perde o contato com a superfície, né, a catenária, que é aquele ângulo para o qual a força normal, né, ela é igual a 0, tá certo? Então aqui n igual a 0, né? Então para n igual a 0, a gente tem que o cosseno de θ é igual, passa esse termo para lá, v quadrado sobre rg, né, v0 ao quadrado sobre rg, melhor dizendo. Não, v ao quadrado, tá certo, cosseno ao quadrado de θ sobre R, né? Vezes G. Então eu fico com essa expressão aqui, ó, cosseno de θ, e isso é igual, né? Então a V ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ sobre R vezes G, tá ok? E aí, pessoal, quem é V ao quadrado, né? Ora, V ao quadrado sobre RG é isso aqui. É V0 ao quadrado sobre RG mais 2, né? 1 sobre cosseno θ menos 1, tá? Fazendo toda essa conta, tá certo? Essa simplificação, deixe-me ver onde que eu posso apagar. Eu vou apagar aqui, tá? Eu vou apagar essa parte aqui. Então, substituindo, né, ali na minha expressão, o V ao quadrado aqui, eu fico com o seguinte, cosseno de θ igual V2 sobre RG, é isso aí, né, V0 quadrado sobre RG, cosseno ao quadrado de θ, está multiplicado pelo cosseno ao quadrado de θ, mais 2 vezes cosseno ao quadrado de θ, 1 sobre cosseno de θ menos 1, tá bom? Divido tudo por cosseno de θ, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar cosseno de θ, aqui vai ficar, vai sumir o cosseno de θ, né? Aqui vai ficar 1 sobre cosseno de θ, simplifico tudo isso, e aí eu vou concluir, pessoal, né? Vou ter que apagar aqui também. Eu concluo finalmente que, então, 1 sobre cosseno de θ igual a 2 menos V0 ao quadrado sobre RG, tá? Então, o ângulo para o qual a partícula perde o contato é dado por esta expressão,
E aí a gente quer saber esse ângulo quando a partícula é solta a partir do repouso, aqui do ponto mais alto, né? Então, quando V0, quando a velocidade inicial é igual a zero, isso aqui vai dar zero, o inverso do cosseno, que é a secante de θ, é igual a 2. Olha que interessante. Então, o ângulo para o qual a partícula perde o contato com a superfície da catenária abandonada a partir do repouso, sem atrito, né? Superfície sem atrito, é aquele para o qual a sua secante é igual a 2. E qual é o ângulo cuja secante é igual a 2? Em graus, calculamos esse ângulo e achamos um ângulo de π sobre 3 radianos. Tá bom, pessoal? Olha só. Esse ângulo é 60 graus, né? Então, para o ângulo de 60 graus, a partícula perderá o contato, né, com a superfície da catenária, tá certo? Um ângulo bastante curioso, maior do que os outros, né? No caso da cúpula semicircular, esse ângulo é 48 graus, na cicloide esse ângulo é 45, e para a catenária, olha que interessante, 60 graus, é esse ângulo, tá ok? Muito bem. E agora você vai, então, ver como que a gente pode representar, pessoal, o gráfico, né, da velocidade, tá? Na verdade, v ao quadrado sobre RG em função do ângulo θ. A gente pode resolver essa equação no Octave numericamente, né, de forma gráfica. A gente pode obter a curva, né, que relaciona essa velocidade com o ângulo θ. E também a gente vai obter o gráfico da força normal em função do ângulo θ. Tá? Uma aula um pouco pesada, né? Mais uma aula pesadinha. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. E vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. Estamos aqui no Octave, então, versão 6.1. É um software livre, tá certo? Gratuito. É muito semelhante ao MATLAB, tá certo? E nós vamos começar exibindo aqui o gráfico, a curva da força normal, tá certo? Na situação sem atrito. Então, vocês lembrem, né, que a expressão da força normal é dividida aqui pelo peso, esta aqui está, sem atrito, e o ângulo crítico, tá certo? A gente vai precisar calcular o ângulo crítico também, né? 1 sobre o cosseno desse ângulo é 2 menos V0 ao quadrado sobre RG, né? Essa é para a situação sem atrito. Aí lembrem que quando V0 é igual a zero, a gente viu, né, no quadro que a secante de θ é 2, ou seja, esse ângulo é 60 graus, né? π sobre 3 radianos. É o ângulo para o qual a partícula perde o contato com a superfície, né, da catenária sem atrito. Depois, aí num segundo momento do vídeo, a gente vai esboçar, tá, o gráfico desta equação aqui, da velocidade ao quadrado, que é uma integral, uma expressão que tem uma integral que não tem solução, né, analítica, né, e a gente vai resolvê-la pelos métodos numéricos, né, usados no Octave. Então vamos começar definindo o nosso parâmetro R igual a 1, tá certo? R unitário, né? Depois a gente vai definir também, precisamos definir a nossa velocidade inicial, vamos supor que seja 2, tá certo? O valor de V0. E aí, então, eu vou construir a minha velocidade, a minha função, né? V2, que é esta expressão sem atrito, pessoal. Então, na verdade, aqui, ó, a gente faz μ igual a zero, né? E aí fica V quadrado igual V0 ao quadrado, porque eu multipliquei tudo por RG, né? Mais 2 vezes RG, 1 sobre cosseno de θ, né? Tá certo? Menos 1, né? O μ é zero, tá certo? E essa integral aqui, de 0 até θ, né? Vai ficar, então, 1 sobre cosseno de θ menos 1. Então, a gente vai construir, porque eu preciso de V quadrado aqui na expressão da força normal, e é por isso que a gente vai fazer isso, né?
Então, V2 eu vou criar aqui uma função anônima de x, uma handle, né? No nosso curso de Octave, eu vou explicar em detalhes tudo isso para vocês, tá? O porquê, né, o que significa cada símbolo exatamente aqui, mais duas vezes R vezes o G, que é 9,8, né, aceleração da gravidade, vezes 1 dividido pelo cosseno de θ menos 1, pessoal. Mas, como o cosseno aqui é uma função, né, perdão, aqui é vezes 1 sobre, né? Como o cosseno é uma função, então vai ter vários valores. Para a gente dividir 1 por esta função, a gente precisa colocar um ponto antes da barra de divisão, porque a divisão é feita elemento a elemento, né? Cosseno de θ, onde eu vou chamar o θ de x aqui, menos 1. Fecho parênteses, dou ponto e vírgula. Finalizar essa linha de comando. Agora eu vou escrever então a expressão da força normal. Vou criar uma outra função aqui anônima, que vai ser então cosseno de θ, vamos lembrar a função aqui, cosseno de θ vezes 1 menos V2 sobre RG cosseno de θ, né? Então, cosseno de x vezes, aqui a multiplicação também é elemento a elemento, então eu preciso colocar esse ponto antes do símbolo de divisão, de multiplicação. 1 menos a minha velocidade, então, né? Que é a minha V2, tá certo? V2 de x, né? Vezes, então, ponto e o asterisco, cosseno de x, né? Tudo isso dividido por g vezes r, né? Então, 9,8, aqui entre parênteses, vezes o meu r, tá certo? Fecho dois parênteses, dou o ponto e vírgula. Muito bem. Agora, pessoal, a gente precisa escrever a expressão para o ângulo crítico, né? Porque a gente vai expressar o gráfico da força normal de 0 até esse ângulo crítico só. É o ângulo de interesse nosso, né? Até esse intervalo de interesse. Então, o cosseno do ângulo crítico é 1 sobre 2 menos V0² sobre RG. Vamos escrever isso aqui no Octave, então. Esse ângulo crítico, né? Então, ele vai sair como arco cosseno daquele termo. Eu vou chamar ele de θ, então, TH underline crítico, né? Digamos assim. É um mero nome, né? Você pode escolher outro nome, se quiser. É o arco cosseno. Aqui no Octave é o A cos, né? 1 sobre 2... aqui eu tenho que colocar um parênteses. 2 menos V0 ao quadrado dividido por R vezes 9,8, que é o G. Tá certo? Fecho mais um parênteses, mais um parênteses. 3 parênteses. Deixa-me ver. É isso aí. E agora, pessoal, a gente vai pedir para plotar, então, né? Então, fplot, abro parênteses, a função que eu quero, que é a n, né? Essa n aqui, na verdade, é o n sobre mg, né? Que eu estou plotando. Aqui eu só coloquei n, né? Mas saibam que é o n sobre mg, dado por esta expressão que aqui está. E aí eu preciso colocar vírgula e o intervalo, né? Então, colchetes de 0 até o ângulo crítico, que é o TH underline C. Tá certo? Dou Enter. Vamos aguardar um pouquinho até ele processar, né? E o computador, isso depende também da situação, do estado do seu computador. E ele demora um pouquinho para gerar a figura. Vamos ver aqui o gráfico. Só mais um pouquinho.
Pessoal, me desculpem, dei uma travada aqui no programa. Vamos aguardar um pouquinho. Pronto, apareceu o nosso gráfico. Agora nós só vamos mexer um pouquinho na estética dele. Vamos ativar aqui a grade on, né? E vamos colocar os nomes nos eixos X, X-Label. O eixo X, pessoal, é o ângulo θ, né? Então eu coloco aqui entre esses dois apóstrofos, o θ, a gente tem que fazer o θ, a barra invertida, e escrever θ, né, com TH, feira, né, do inglês. E aí eu fecho aqui o parênteses. A nossa Y-Label, né, Y-Label, eixo Y, que vai ser N sobre MG. O nosso gráfico é N sobre MG por θ, né? E o nosso título, o nosso title, que eu vou colocar normal, né? Força normal. É apóstrofo apenas, né? Normal. Pronto. Então aqui está o nosso gráfico, pessoal. Então esse gráfico ele mostra, né, a variação da força normal, grosso modo, em função do ângulo θ, né? Então notem que o ângulo vai aumentando, é a força normal, né? De acordo com a nossa intuição, claro, a partícula vai deslizando ao longo da cúpula e a força normal vai diminuindo aí, tá certo? Né? De acordo com esta equação, tá? Notem que a gente poderia mexer um pouquinho aqui na escala do eixo do θ, mas quando a normal é igual a zero, pessoal, esse ângulo tem que ser quanto, né? Esse ângulo tem que ser aí os 60 graus, né? Que é o π sobre 3 radiano. Que se eu não me engano dá um pouquinho mais que 1, né? E essa curva aqui ela deve interceptar exatamente nesse ponto, né? 1,04, se eu não me engano, radianos, tá? Então tá aí a curva que a gente queria esboçar. Nós vamos considerar o caso então com atrito, tá certo? Então a gente vai esboçar agora o gráfico dessa expressão aqui, da velocidade, né? Da partícula na superfície que está catenária, com atrito. Então o caso com μ diferente de zero, a gente pode ter dois casos. O primeiro é aquele em que a força normal é igual a zero e a velocidade maior do que zero. Né? Então a partícula perde o contato com a superfície, mas ela está se movimentando. Né? E a outra situação é aquela em que a partícula ela para, tá certo? Com velocidade igual a zero, mas a normal é maior do que zero. Ou seja, a partícula, antes de cair, né, totalmente, perder o contato com a superfície, ela para, né? Devido ao atrito, né? A aderência na superfície. Então vamos supor novamente que o nosso R igual a 1. Vamos também considerar o nosso μ, que é o coeficiente de atrito, igual a 0,2. Agora o coeficiente de atrito, né, a gente vai supor que seja 0,2. A minha velocidade inicial eu vou supor que seja 2, né, o meu V0. E, pessoal, eu preciso, então, primeiramente, fazer o seguinte. Notem que na expressão da velocidade eu tenho aqui uma integral de uma função. Então, primeira coisa, a gente vai escrever essa função aqui do integrando. E aí na hora de calcular o V2, aí eu escrevo isso aqui mais a integral. Né? Lá no Octave tem um comando chamado integral, que já avalia diretamente a integral aqui definida, né? No intervalo de 0 até θ. Dessa função aqui que eu já vou colocar. Então essa função é a exponencial de menos 2μθ
sobre cosseno θ vezes tangente θ menos μ. Então, vamos tentar colocar essa função aqui. Então, vou criar novamente aqui uma função anônima, tá? É uma handle, né, para uma função exponencial, vou colocar entre parênteses, a exponencial é exp, de menos 2 vezes μ, né, o μ eu estou chamando de mu, tá? Vezes o x. Aí, vezes... Cuidado aqui que a multiplicação é elemento a elemento, então eu tenho que colocar esse ponto antes do símbolo de multiplicação. Tangente tangente de x menos μ. Fecho 2 parênteses, dividido ponto barra pelo cosseno de x. O x aqui é o θ, tá ok, pessoal? Eu estou chamando θ aqui de x. Ponto e vírgula. Passo para a próxima linha, em que eu vou calcular o meu V2, então. Eu vou chamar, então, vou criar, então, novamente uma função anônima, que é, então, né, o cosseno, tá? Aliás, que é o cosseno, não, que é a exponencial de 2μθ vezes, eu vou colocar em evidência, V0² sobre RG, mais 2 vezes essa integral dessa função. Então, aqui não é cosseno, aqui é exponencial de 2μ vezes x vezes V0 ao quadrado dividido, aqui eu vou abrir o parênteses, R vezes 9,8. Tá ok? Aí mais duas vezes a integral, tem um comando que já avalia a integral diretamente, que é simplesmente a palavra aqui integral, né? Da minha função f. Aí eu primeiro coloco o limite inferior de 0 até o limite superior, que é θ, que eu estou chamando aqui de x. Essa aqui é a sintaxe, né? A sintaxe. Eu vou explicar tudo isso para vocês no curso de Octave, tá? Em breve. E agora a gente vai também querer calcular a força normal, né? Então, N aqui sobre mg é o cosseno θ, 1 menos V² sobre RG, cosseno de θ. Então, vamos escrever aqui N, que é uma função anônima, que é, então, cosseno de x vezes 1 menos o meu V2, que é dado por essa função aqui, né? De cima, de x, vezes o cosseno de x, tá bom? Dou ponto e vírgula. Ok. E agora, pessoal, eu vou então plotar dois gráficos, tá? Um para V e um para N. Então, aqui eu vou usar um comando. Primeiro aqui, subplot de 2,1,1. E vamos ver, que ele já vai mostrar a curva, né? Não mostrou ainda porque eu tenho que agora plotar. Então, agora eu vou fazer o fplot. Vou plotar o meu V2, tá certo? Vírgula, aí o intervalo, né? De 0 até 1. Vou plotar de 0 até 1. Perdão, eu esqueci de colocar aqui um fplot de 0, aliás, V2 de 0 até 1. Agora sim, agora eu acho que está certo. Bem, vamos ver se ele vai plotar aqui a curva. Bom, plotou. Então, pessoal, olha só, né? Aqui está a curva, tá? Vamos só terminar de fazer esse gráfico. Vamos colocar aqui a grade on. Vamos colocar aqui ylim.
y' de 0 até 1,5, de 0 até 1,5. Vamos colocar aqui o nome dos eixos, né? Primeiro a x-label, a minha x-label. Minha x-label, eu vou colocar o nome dela de V2, né? V2 sobre RG, sempre entre o símbolo de apóstrofo, tá ok, pessoal? E não aspas, né? Vou colocar o meu title, né? O título do gráfico, vamos chamá-lo de velocidade. E agora eu vou fazer o outro gráfico. Então, mais uma vez, subplot. Novamente, 2,1,2. Fplot. Agora eu vou plotar o N, né? A força normal. No intervalo de 0 até 1 também. Tá ok? Vamos ver aqui. Aqui, ele plotou então na mesma figura, né? O gráfico aqui da força normal. Vamos só terminar de fazer esse gráfico. Então nós temos que colocar aqui a grade. Y' agora, né? Que é o intervalo de menos, vamos colocar 0,5 até 1. A nossa x-label. Vamos colocar aqui o ângulo θ, barra invertida, pessoal, para fazer o θ, né? X-label, aliás. X-label, barra invertida, θ, né? Que é theta em inglês. A gente tem que colocar, escrever assim para fazer aparecer o θ, né? A nossa y-label também. Aqui vai ser o nosso N, né? Força normal. Na verdade, sobre mg. E, finalmente, o título, né? Do outro gráfico. Que é o title normal. Normal. Muito bem, vamos ver então como ficou os nossos gráficos. Ficaram bonitinhos, né? Então a velocidade, pessoal, durante um certo tempo ela fica constante, né? Depois ela aumenta, tá? Ela aumenta rapidamente aí, né? Com o passar do tempo, tá? Como era de se esperar. E a força normal, tá? A força normal ela fica constante até um certo ângulo e depois ela diminui, ela vai diminuindo até se anular, né? Até se anular. Nesse caso aqui, para a gente descobrir qual é o ângulo, tá? θ, para o qual a força normal é igual a 0, dá para a gente descobrir. A gente pode descobrir a raiz, né, dessa curva quando ela toca aqui o eixo, né, do ângulo θ. Tá? Quando n é igual a 0, a gente pode então criar aqui um algoritmo para procurar essa raiz, né, para a qual a força normal n é igual a 0. Isso é muito simples de fazer aqui no Octave, porque a gente tem o comando f0, né, f0, que procura os zeros da minha função f, pessoal. Tá certo? Lembrem que a f aqui, né, bem, aqui a gente vai ter que colocar a nossa força normal, né, a nossa f, e a gente coloca no intervalo de 0 até... Bem, esse ângulo, ele está entre 0, claro, e o ângulo crítico, né, sem atrito, que é os 60 graus. Então a gente pode colocar esse ângulo no intervalo de 0 até o arco tangente. 60 graus, bom, o ângulo cuja tangente é raiz de 3, né, é 60 graus, que é π sobre 3 radianos. Então, arco tangente
da raiz quadrada de 3. Raiz quadrada é o square root, né? SQRT de 3. Ok? Fecho a chave, o colchetes e fecho mais um parênteses. E dou um Enter, vamos ver. Ah lá. A raiz, pessoal, então, né, de n, dessa curva aqui, dessa segunda curva azul, né, ela é 0,9758. Isso aqui está em radianos, tá? Quando a gente passa isso para graus, isso dá um ângulo de cerca de 44,29 graus. Tá? Então, o ângulo, né, para o qual a força normal é igual a zero, para um coeficiente de atrito, né, igual a 0,2, nesse nosso modelinho aqui, lembrem que o μ aqui é 0,2, né, para essa velocidade inicial, aí dá um ângulo de cerca de 44,29 graus, tá bom? Vamos só fazer aqui a transformação, 0,9758, aí eu multiplico por 180, né, e divido depois por π, tá? Não, na verdade, o ângulo eu falei errado, pessoal, perdão, é 55,9 graus, tá? É quase 56 graus, esse ângulo. E no caso do ângulo sem atrito, né, é 60 graus, tá certo? Para um coeficiente de atrito 0,2, que ainda é pequenininho, claro, né, tem que ser um pouco mais próximo de 60 mesmo, então quase 56 graus. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem escrever, tá, nos comentários abaixo. E espero vê-los na próxima aula. Muito obrigado.